Bom, olá, de novo. É, hoje a gente vai ler a Spark 5, que chama Você está sempre criando. A distinção dela é Você está sempre criando. Deixa eu E pegar ela também, que eu quero ler junto. uhum. Ai, Pode vocês falar, conseguem mandar aqui Jaqueline. no chat? É, eu falo. Tá fixado lá no nosso Ah, tá. grupo, Ok, obrigada. O link? Aham. com todas, né, as 50 e algumas primeiras. E é um texto corrido. Spark. Methods. Tá? Sim, cheguei. Eu sinto muita alegria de ser essa Spark, assim, dessa distinção. E me sinto centrada. Inclusive, não chequei isso no início. Hum, Vocês estão centradas? Sim. Eu sinto o impulso de perguntar por que você sente alegria. Eu sinto alegria porque parece que eu posso relaxar, assim. Eu posso. Meu centro acopla melhor. E eu posso relaxar e não preciso pegar os problemas dos outros. Tipo, ou acreditar. Não é acreditar, mas comprar a história, assim. Drama. Bom, vou começar a ler. Se vocês quiserem falar alguma coisa, se precisar interromper também, podem interromper. Ok. Ah, Notas. Você não precisa aprender a ser criativa. Você já é um criador, uma criadora extremamente poderosa. A percepção aqui é que a maior parte do que você cria está fora da sua consciência comum. Normalmente, você não reconhece o que está criando nesse momento. Você pensa que pode estar criando às vezes, por exemplo, quando está sendo criativa, ou quando deveria estar resolvendo problemas. Eu já, eu já sinto muita raiva só nesse primeiro parágrafo, assim. Eu fico, tipo, é claro, sabe? Eu sinto essa raiva de é claro. Porque eu tenho exatamente a história que está nesse parágrafo. Eu só Uhum, acho que eu estou sendo criativa quando, o que eu estou criando, né? Não é nem sobre ser criativa. Quando eu intencionalmente Hum. falo, vou criar nesse momento, vou fazer um projeto, ou vou fazer uma comida, ou tipo, intencionalmente. Mas é o tempo inteiro, é isso. Mesmo quando eu não estou consciente de que eu estou criando, eu estou criando. É muito louco isso, e como é bem empoderador essa sensação de deixar isso aterrissar, sabe? Tipo, caralho, eu tô criando o tempo inteiro. Que potência que é isso? Que que empoderador mesmo. Porque se eu tô criando o tempo inteiro, então não tem limite, sabe? Tipo, o que que eu posso fazer se eu tô criando o tempo inteiro? Onde eu posso chegar para mim, para o meu prazer, não por sucesso, sabe? Tipo, eu tenho que chegar em algum lugar, mas onde eu posso chegar? Até onde eu posso ir se eu tô criando o tempo inteiro? Então me dá raiva e agora eu tô começando a sentir uma alegria misturada com medo, assim. E a raiva é por quê? A raiva é quase contra mim mesma, assim, do tipo, Hum, claro, claro, como que você não viu isso antes, sabe? uhum. E a E alegria e o medo? a alegria de ver essa porta abrir, assim, então tem tudo isso, né? É mais espaçoso, tem mais possibilidade quando eu tomo consciência de que eu tô criando o tempo inteiro. uhum, E o medo é do tipo, então o que que eu vou criar? O que que vai acontecer? O que que é possível, sabe? Tipo, piso num desconhecido e aí me dá medo. Eu uhum. sinto medo. Obrigada. O que eu queria comentar é que eu acho que é além do que você trouxe em relação a onde a gente pode, o que que eu posso, o que mais é possível, né? Onde a gente pode chegar, onde eu posso chegar. O que me veio assim também
eu também tô criando aquilo que eu não gostaria que estivesse acontecendo na minha vida, de forma inconsciente. Então, uma vez que uau, então eu não gostaria que isso está acontecendo, mas eu que estou criando isso. Vamos olhar para isso e criar algo diferente. Então, me veio muito isso também, de não somente aquilo que é, obviamente que daí parte daquilo que eu quero, né? Daí vai nessa linha, mas tomar consciência daquilo que eu estou criando e que eu não gostaria de estar criando, mas é isso que eu crio. E é totalmente empoderadoras. Porque, tá, não é o que, tipo, não é uma coisa que me dá prazer agora, porque eu não tô gostando disso. Mas se sou eu que tô criando, então tipo, é o meu mundo, assim. Uhum, Sabe que eu sinto muito medo, assim, desde que eu conheci o PM, eu sinto muito medo. A minha caixa treme, assim, um pouco nesse conceito específico de responsabilidade radical, que, tipo, tudo é responsabilidade minha, quando toca em alguns temas específicos. Uhum. Por exemplo, sei lá, eu fui abusada sexualmente. E aí tem uma construção do patriarcado de que a vítima, então quem foi abusada, foi a responsável, né? Sei lá, porque estava usando roupa curta, porque. E eu tenho muito medo de quando eu exploro a minha responsabilidade radical, toque na mesma borda do patriarcado, sabe? Na mesma justificativa do patriarcado. E porque ao mesmo tempo, quando eu percebo assim quando eu justifico algum abuso do tipo, cara, não foi culpa minha, sabe? Isso aconteceu, é um alívio, Hum. sabe? E ao mesmo tempo me aprisiona como vítima, porque eu perco possibilidades. Se isso que aconteceu não foi culpa minha, não foi responsabilidade minha, então eu só responsabilizo o outro e eu não colho nenhum ouro sobre isso. Mas é uma coisa, eu sinto medo disso porque para mim é uma borda conceitual, assim, o meu corpo intelectual toca nisso e eu não consigo ainda ter um certo e errado sobre isso, sabe? É muito interessante esse tema, eu não consigo ter clareza sobre um certo e errado. Então, quando eu vou tateando essa borda para mim mesma, eu vou com muito medo. E quando eu escuto outras pessoas falando disso nos espaços, sei lá, no ETB, que tem aquela prática sobre contar a história de forma muito responsável, e minha caixa fritou. Eu fritei assim, tipo, meu Deus, é muito, é muito fácil de escorregar para o patriarcado, sabe? Então, é isso que veio assim quando estava falando, Daniela, que eu quis compartilhar. Uhum. obrigada, Camille. Eu só, assim, ficou quando você foi falando essa coisa de certo e errado. Tipo, eu não consigo chegar nesse certo e errado. E aí me veio uma coisa do tipo, tem que ter certo e errado? Isso ficou um pouco confuso, assim, na sua fala para mim. Então, é a minha construção, é assim, né? A minha caixa adora um certo e errado. Ah, tá. Porque se tá certo ou se tá errado, então eu consigo entender, criar um juízo, um julgamento, sabe? E aí eu posso escolher o que é certo. Então, obrigada por perguntar isso. Para mim, é mais uma construção que reforça. Eu tenho muito forte, eu percebo que eu ainda tenho muito forte a estrutura de certo e errado, mesmo quando eu não quero, ainda existe, sabe? E Sim, como esse filtro de certo e errado molda o, não sei se esse filtro molda, ou se molda o meu corpo mental, ou se é o meu corpo mental que montou esse juízo de certo e errado. Eu não sei o que veio antes, mas tem uma simbiose. obrigada. Eu ia falar que é, esse parágrafo falando sobre tudo a nossa criação, e aí, e responsabilidade radical, e aí quando eu percebo também coisas como um pouco maiores do que a minha vida pessoal, ou, por exemplo, a realidade da chácara onde eu moro, ou, por exemplo, o riozinho ali, às vezes aparecia
uma espuma e eu sei que é detergente da casa do vizinho. Assim, simples. E aí eu percebo também que assim, eu também participo dessa criação a partir do momento que eu escolhi estar nesse lugar onde eu tô. E aí eu também tô criando essa realidade onde eu escolho não falar com essa pessoa e fazer negociações sobre isso. E muitas vezes eu percebo que eu fico mais na minha, assim. E tipo, não vou falar sobre isso porque é a vida íntima dessa pessoa, é a forma como ela tá criando. E aí, quando interfere, eu digo assim, porque quando interfere em coisas que são maiores do que a minha vida pessoal, tipo, o que acontece na minha casa, e não só a interação da minha casa com o mundo, e o que eu tô criando que interfere no mundo, que na verdade tudo interfere, mas de uma forma mais explícita, assim, que eu digo. Aí eu ainda estudo muito esse limite, assim, de como eu me sinto e como eu falo sobre a criação do outro e como essa criação me faz sentir coisas. Tipo, sentir raiva por o rio tá com uma espuma que eu sei que é de detergente, por exemplo. E usar essa raiva para falar sobre isso, conversar com as pessoas da chácara, de que isso não funciona e fazer propostas. E aí eu acho que aonde a minha caixa frita é de fazer essas conversas com pessoas que às vezes não têm esse interesse, assim, que não ainda de que não estão conscientemente criando um mundo regenerativo ainda, de que existem outras prioridades para essa pessoa. E aí eu tenho medo de estar ali parental falando o que que é o certo, o que que é o errado, assim, que não pode de usar detergente, porque detergente polui a água e a terra, enfim, é parte também. Você ia falar alguma coisa, Jaqueline? Sim. É. É, eu não sei se eu tenho impulso de falar com a Priscila, mas eu tinha impulso de falar sobre o que você estava falando, Camille. Que algumas vezes você falou responsabilidade. Para mim ficou como se tivesse atrelado responsabilidade e culpa. Tipo, Hum, duas coisas. Misturou culpa com responsabilidade. E aí, é, minha possibilidade é tipo, como seria desmisturar? Porque a culpa são emoções, sentimentos, emoções. E a responsabilidade e a culpa no sentido que a gente não, mas culturalmente falando, é isso assim, de tipo, coloca no drama baixo, coloca o vilão que tem que ser culpado. E aí ou a vítima é colocada nesse lugar da culpada, ou então o agressor, e não tá dentro de um contexto de responsabilidades. hum, obrigada. Uhum. É. E sobre o que você estava falando, Priscila, eu fiquei. Me enviaram muitas coisas, assim, porque eu fiquei pensando, não pensando, mas deu um tremor, assim, de onde que fica como, se não tem essa separação do que é a sua casa, sabe? Tipo, é tudo a sua casa, é tudo uma coisa só, assim, é. E como seria você chegar nas pessoas com essa informação só eu tenho. Eu sinto raiva de ter essa espuma passando aqui. Não tá- de que tá errado ter a espuma, mas tipo, ter esse diálogo, assim. Acho que o meu medo vem porque, na verdade, a minha vida inteira eu falei. E falei sempre, e percebo que antes eu não tinha as distinções sobre estado de ego, e com certeza eu fazia isso de forma parental ou até perseguindo, assim, porque tenho muitos anos que eu trabalhei com sustentabilidade, com generação, então sempre foi um filtro forte para minha caixa, isso.
E aí eu falava muito. E o que eu percebia era de que a maioria das pessoas não estavam interessadas e, tipo, don't care mesmo, assim. De tipo, então você que vai pagar o sabão aqui de casa, o detergente é mais barato. E eu não consigo bancar esse outro. Enfim, a pessoa não estava aberta, sabe? E aí eu percebo que eu fui. é, E aí eu tô mudando isso, mas antes eu percebi que eu comecei a me calar e não falar, só ficar ali com aquela informação pra mim. E o experimento que eu tô fazendo agora é como que eu posso sentir e usar isso pra criar o mundo que eu quero, mas sem necessariamente, às vezes, ter que ir lá e falar com a pessoa, a não ser que eu queira mesmo, mas não precisar ser a salvadora do mundo, sabe? Eu quero trazer uma coisa especificamente sobre isso, Priscila, que de alguma forma tem ainda um filtro de certo e errado, sabe? Então, o errado é usar detergente e o certo é usar uma outra solução que seja mais ecológica. E aí, quando você entra nessa conversa, por mais que você não queira que o teu ego parental esteja na frente, é o ego parental que está na frente, porque você já sabe o que é o certo. E se ao invés de chegar com isso é errado, eu sinto raiva e construir realmente com as pessoas que vivem no entorno, tipo, o que que vocês sentem sobre isso? Ah, eu não sinto nada. Ah, eu sinto tristeza. É, porque eu não tenho dinheiro para comprar um sabão. Puxa, e sabe, explorar e criar junto, não com você tendo o stand que tá certo, sabe? Tipo, a opinião que tá certa, mas realmente se vulnerabilizando, abrindo como você tá sentindo e buscando criar coletivamente. Porque talvez tenha alguma solução que outra pessoa tenha que seja até melhor, sei lá, whatever, mas que funcione melhor, que vá funcionar para todos. Porque talvez o que é certo para você vai funcionar só para você. E coletivamente vocês podem chegar num outro lugar. E tem uma descoberta, uma jornada, tem uma experiência, porque quando você já vai com o que está certo, é morto, porque é a tua caixa, sabe? Então só tem aquela possibilidade. Ou você convence as outras pessoas ou você, tipo, faz uma guerra, ou você se fecha e não fala mais nada. E tem tanto mais para explorar, sabe, sobre isso. Então, e o que eu vejo que faz muito sentido, o que você falou, trabalhei muito com sustentabilidade. Então, tem uma identificação da tua caixa com conceitos que você sabe que precisam ser seguidos para salvar o planeta, sabe? Então, como é afrouxar essa rigidez de conceitos e estar mais disponível para criar em vila com as pessoas que estão na chácara? Uhum, sim, é. É justamente o experimento que eu comecei a tentar fazer aos poucos, mas é realmente uma borda para mim, porque eu percebo que o que mais acontece comigo, na verdade, e eu tenho que estar sempre atenta para isso, é sentir uma raiva emocional das pessoas não assumirem responsabilidades mais altas com relação ao impacto que elas geram no mundo. Justamente por isso que você trouxe. A minha caixa tem uma construção muito forte de muitos anos disso, assim. E aí eu tô tentando. E aí uma coisa que mudou muito pra mim, que eu quero até deixar aqui, foi quando eu percebi que por muitos anos eu entendi Gaia como a natureza. E depois, quando mudou assim de Gaia, você é Gaia, a Daniela é Gaia, Jaqueline é Gaia. E todas as manifestações aqui são Gaia. De que isso mudou muito pra mim. De que antes eu sentia raiva de uma parte de Gaia, por estar destruindo outra parte de Gaia. É tipo ter raiva da minha mão esquerda por machucar a mão direita. E, e aí, quando eu notei isso, aí mudou muito a forma como eu enxergo as pessoas. E como eu amparo espaço para essas pessoas. Porque antes eu tinha muita raiva disso. Desse nível de responsabilidade de criança, né? Com relação ao impacto das pessoas, não apenas físico, mas de outras camadas também, impacto energético, enfim, emocional. E aí, essa distinção, assim, de perceber as pessoas como Gaia fez toda a diferença para mim. Ah. Obrigada.
Go, Jaqueline. Vou voltar a ler. Vou reler um pedacinho aqui, ó. Você pensa que pode estar criando às vezes. Por exemplo, quando está sendo criativa ou quando deveria estar resolvendo problemas. Mas considere a possibilidade de que você está sempre criando. Cada gesto é criativo. Você cria com as palavras que fala. Você cria com as palavras que fala e como as fala. O volume, o tom de voz, o timing. Vou fazer uma pausa, porque como se eu não tivesse terminado de chegar para ler. Porque quando você estava falando, Priscila, de novo voltou para essa coisa da culpa, assim. Eu acho que é uma pesquisa minha também, de responsabilidade com culpa, de tipo, mas quando questiona o outro, as pessoas, de o que elas estão criando, porque parece que o filtro geral, assim, é de, então eu tô errado, eu sou culpado. E aí vai pra uma coisa de autopunição, assim, de ser pesado e não de tipo, que legal, vamos mudar, vamos transformar, sabe? E eu acho que isso que você falou, Camille, é, é, é parte desse processo, assim, de como conectar com as pessoas e estar com elas também, que é tipo, sem ir com o ego parental e um julgamento de que deveria ser diferente. É isso que você Deve está fazer diferença. trazendo, Jaqueline, até que me fez perceber assim, que quando a gente fala sobre responsabilidade, é consciência em ação. E antes, o que eu percebo é que eu tinha talvez um pressuposto de que as pessoas tinham o mesmo nível de consciência, ou que elas deveriam ter mesmo nível de consciência, e não estavam onde elas estavam. E aí, ou de que existe um nível de consciência que as pessoas deveriam atingir, enfim. E aí, quando eu percebo isso, aí eu comecei a notar que, por exemplo, fazer um Sparks no mundo igual esse daqui é levar consciência para mais e mais pessoas. E é só assim que as pessoas vão conseguir a- acessar maiores níveis de responsabilidade. Uhum, Para não cair exatamente no que você está trazendo de culpa, né? uhum, sim. E uma coisa que eu quero falar, Jaqueline, quando eu te ouvi, é que como esse espaço é massa, assim, tipo, é nutridor para mim. Porque você falou, é uma pesquisa minha, talvez, sobre culpa e responsabilidade. Eu anotei aqui sobre certo e errado, porque é muito forte para mim. E eu sinto o desejo de escrever para que na minha escrita eu descubra um pouco mais também, sabe? Mas para deixar fluir para mim, porque eu tenho esse construto muito forte de certo e errado. E eu percebo e tenho percebido como isso respinga em muitas coisas. Então, eu sinto alegria desse espaço também, de alguma forma nutrir esse desejo de escrever e explorar coisas que não estão necessariamente ligadas ao texto, sabe? Tipo, não Uhum, falou em culpa, não falou em certo e errado a Spark, e a gente está descobrindo isso aqui. Então, é muito nutridor esse espaço para mim. sim, obrigada. Tá. Eu acho que eu vou recomeçar esse parágrafo. Vai. Mas considere a possibilidade de que você está sempre criando. Cada gesto é criativo. Você cria com as palavras que fala e como as fala. O volume, tom de voz, o timing. Você cria com as palavras que não fala. O que você acidentalmente esquece de dizer. O que deixa de fora. Você cria através de onde coloca sua atenção, total ou parcialmente, e onde coloca seu olhar, mesmo que por um instante. Você cria pela expressão do seu rosto. Você cria pela maneira como se senta, parado ou em movimento. A inclinação da cabeça, inclinando-se para frente, inclinando-se para trás. Você cria pela maneira como respira, bocejando, suspirando, tossindo. Você cria através de uma postura tensa ou relaxada, os seus ombros, rosto, barriga. Cada pensamento é sua criação. Cada sentimento é sua criação. Você cria por inferência, insinuação, atitude e humor. O que é que você está sempre criando? Você está sempre criando a realidade de acordo com as
predileções da sua caixa. Quase, quase toda essa criação é inconsciente. Como você se posiciona, como se veste, como anda, a maneira como se move pelos espaços e como gerencia interações energéticas com pessoas, objetos e circunstâncias, são todos gestos que criam uma realidade favorável à caixa para você. Se você coloca uma caneta sobre uma mesa, onde você coloca a caneta e como a coloca, está criando uma realidade. Você já sabe disso sobre outras pessoas. Você já sabe que o menor gesto delas implica a intenção da caixa de redesenhar o espaço ao seu redor. O que você talvez não saiba é que você determina os limites de possibilidade da sua própria realidade exatamente através da mesma sutileza de gesto. Você lê de novo essa frase só, Jaqueline? O que você talvez não saiba é que você determina os limites de possibilidade da sua própria realidade exatamente através da mesma sutileza de gesto. Uma possibilitadora assume a responsabilidade por esses poderes tremendamente criativos e pratica o uso desses poderes para servir a propósitos conscientes. Eu quero fazer um adendo só, porque eu tô. E para trazer como é a minha estrutura de certo e errado, assim, que tô percebendo agora. Eu Vai. tô lendo isso aqui agora, escutando a Jaqueline lendo, e já me cobrando como eu deveria estar interagindo, criando, pensando com mais intencionalidade, porque é o certo e porque criaria determinadas coisas. E, É. e já estava pensando assim em pular para as tarefas mesmo, sabe? Hum, E é muito da minha estrutura de como eu faço uso da minha raiva. Então, escutando é como eu recebi um conceito e ele fez sentido, ele encaixou, ele moveu alguma coisa dentro de mim. E aí esse conceito passa a ser o certo ou o atingível. E aí, a partir disso, vira uma cobrança. Eu uso a raiva ou contra os outros, para tipo, então vamos mover e vamos fazer o que é certo. Ou contra mim mesma, quando eu não atinjo aquilo que eu imagino que deveria. Mas eu uso muito a minha raiva para resolver. Então, eu tenho essa estrutura de certo e errado, e aí eu uso a raiva para resolver e fazer o que é certo. De alguma forma, essa estrutura tá moldando o universo ao meu redor, tá moldando as minhas interações, tá moldando as minhas escolhas, tá... E essa falta de intencionalidade de deixar esse mecanismo agir na minha caixa tá criando muitas realidades para mim. E dá um... Eu sinto medo, assim, de pensar como seria se eu afrouxasse esse mecanismo, sabe? Tipo, o que que aconteceria se eu afrouxasse esse mecanismo e começasse a interagir com as coisas de outras formas? uhum. E se você dá mais espaço pro medo? É medo por quê? Mas deixa ele ser. É medo porque talvez eu não entenda o mundo se eu não tivesse filtro. Uhum. Tipo, eu não vou saber assimilar e entender, e quando eu não entendo, eu já toquei, acho que isso em alguns processos, eu não existo. Hum, Porque se eu não consigo entender intelectualmente o que está passando, é quase como eu começo a me desintegrar, assim. Então, meu, Uhum. meu corpo mental tem essa fusão com a minha caixa, que se ele não está sendo nutrido, então eu derreto, assim, eu paro de existir. Então, o medo é esse, se o meu filtro de certo e errado enfraquece, tem uma parte minha que é tipo, como que eu vou entender no mundo e como eu vou existir no mundo? uau. Uhum. Nossa, obrigada, Camille, por essa frase, porque eu notei que eu também tenho essa coisa de certo e errado. Eu notei que comecei a sentir uma raiva porque a gente não estava lendo esse parque, ao mesmo tempo, e aí eu vi que eu me desconectei
E o certo é ler a Spark. Nossa. E aí vamos fazer o que a gente propôs aqui a fazer, que é ler a Spark. A gente está aqui ao mesmo tempo que foi assim, aí agora eu sinto alegria porque foi muito nutridor. Eu vou usar a mesma palavra que você usou, de tantas descobertas de mim mesma. Nossa, uau, obrigada. De simplesmente viver o presente aqui, ó, de agora a gente está falando sobre isso, não existe o certo e o errado. Assim, eu tô assim, Daniela, eu, sem querer te salvar, mas para te trazer clareza, sim, tem uma estrutura de certo e errado, como você trouxe, mas eu quero honrar a tua raiva, porque talvez de alguma forma a gente tava indo, tipo, sabe? Então tem uma parte da clareza que é tipo, galera, tá muito longe, talvez, sabe? Tá muito longe onde a gente tá indo. Vamos voltar aqui pro foco, porque não é sobre isso. E eu uhum, celebro de você ter percebido sobre a tua estrutura de certo e errado também. Mas eu não queria deixar de perder, de pontuar sobre a tua clareza. obrigada, obrigada. Isso que eu falando do texto, assim, que tá falando sobre todas essas criações que a gente tem, mesmo pequenas, em pequenos movimentos e gestos. Eu já tinha lido sobre isso, mas é interessante como a Spark, com essa escrita memética, consegue trazer de uma forma certeira, assim, porque no livro tem um livro que chama Mente Zen, Mente de Principiante, que ele fala um pouco sobre isso, de que, por exemplo, a postura que você usa para meditar não é para acessar a consciência, é a consciência. E, e aí eu lembro que eu fiz esse experimento, assim, de estar sempre muito atenta à minha postura, quando eu vou sentar, ou quando... E aí eu notei, por exemplo, quando eu estou amparando espaço para PCE, que se eu cruzo a perna, uma parte energética para de chegar. Assim, se eu cruzo alguma coisa em mim, assim. E aí antes eu achava que isso era meio viagem da nova era, assim, sabe? Tipo, ai, nossa, viagem. Mas aí depois eu fui experiencialmente notando a diferença entre estar com as pernas abertas, assim, no chão, com os dois pés no chão e os braços também abertos, e se eu estou cruzada. Então, também de perceber na realidade experiencial que esses detalhes realmente criam resultados distintos. Mesmo esses detalhes pequeninos, assim, de tipo, o que eu coloco na minha parede, sei lá, de quadro, cria uma realidade. Se eu mudo isso, cria outra realidade. E ter atenção a esses detalhes, assim, de uma forma radical, assim, responsável, né, cada vez mais. E notar que esses detalhes realmente fazem a diferença, porque eu acho que, pelo menos para mim, no início, eu precisei testar experiencialmente para ver como que era isso mesmo para mim, em vez de só acreditar no que estava sendo dito. Eu tenho uma proposta para a gente fazer agora, em tipo 30 segundos, que é agora muda alguma coisa. Pode ser a postura do teu corpo, pode ser algum objeto, pode ser leva o computador e troca do lugar. Vocês aceitam essa proposta? Sim. Então vai, muda agora. Hum. E vamos ler o próximo parágrafo com essa mudança. Super. Hum. Camille queria fazer uma pergunta, mas não precisa ser uma pergunta que tenha resposta agora. Hum, Mas que esse lugar de onde você percebe essa estrutura de certo e errado, qual o estado de ego que você tá? hum, Quando isso está ativo, assim? obrigada. Uhum. Bom, vamos para experimentos. Só tem um. É,
Ai, diminua o ritmo dos seus movimentos ou acelere a sua atenção e comece a notar a imensa quantidade de gestos que você faz no intervalo de 1 minuto. Perceba que cada gesto é único, separado dos outros, e que cada gesto tem um propósito. Talvez você tenha movido a cabeça. Você concentrou sua atenção em outra pessoa do outro lado da sala por um momento. Nossa, calma. Você concentrou sua atenção em outra pessoa do outro lado da sala por um momento. Qual foi o propósito dessa ação? Você ouviu um barulho e quis saber o que era? Você queria pensar em algo, então apenas deixou seus olhos vagarem aleatoriamente? Você moveu a cabeça para aliviar a tensão nos músculos do pescoço? Comece a detectar a intenção e o propósito, até mesmo de suas menores ações, e você se tornará consciente de quanto esforço criativo é dedicado a manter sua caixa intacta. Os mesmos métodos aplicados para manter as condições inalteradas podem então ser aplicados para reinventar as condições, de modo que a realidade tenha possibilidades adicionais. Uau. Fim. Hum. É, eu queria checar como foi para vocês ler ou escutar esse último parágrafo com a mudança. Tipo, o que que aconteceu? O que que vocês perceberam? Eu me coloquei mais. Tirei, botei os pés no chão, direto no chão, e sentei de uma forma mais confortável, assim. Eu me senti mais amparada, tipo, estruturada. E parece que, relaxei partes do meu corpo, meus ombros. E, é, isso, isso muda. ah, Parece que estando mais estruturada, com mais estrutura, eu tenho mais facilidade, um fluxo maior de atenção para Spark, para ler. Eu fiquei em pé com a perna mais aberta, sim, e aí eu notei que eu fico com vontade de ficar fazendo assim. E aí eu tive que usar mais a minha atenção para não ficar me movimentando, assim, pelo desconforto de, às vezes, ficar numa posição em pé de um jeito. E aí eu tive que fazer mais esforço, assim, para segurar o abdômen e eu ficar mais assim, porque eu percebo que quando eu começo a ficar mexendo, que a minha atenção vai para esse movimento também, e em vez de eu estar aqui prestando atenção na Spark e sentindo, então eu percebi que em pé e nessa posição que eu fiquei com as pernas bem abertas para eu poder caber no quadro onde o meu celular está apoiado, de que eu preciso fazer um esforço bem maior para estar centrada aí, prestando atenção, sem estar dividindo a minha atenção com esse corpo físico que quer ficar se mexendo. Uhum. Eu tenho uma cama aqui no lugar, no ambiente onde eu tô, e eu resolvi sentar nessa cama, com um travesseiro para apoiar o computador, uma perna esticada e a outra dobrada. Eu notei que o meu foco ele desvia mais rapidamente. Então, quando eu vi, eu estava pensando na roupa que tinha acabado. Ah, falei, ah, nossa, a máquina acabou, eu preciso pendurar a roupa, aproveitar que tá sol, porque deve secar, e aí eu preciso colocar. Nossa, minha mente foi assim, ó. Daí, de repente, falei, nossa, o que que a Jaqueline tá falando? Então, eu noto que parece que eu dou uma relaxada, mas o meu corpo fica numa posição mais relaxada, e aí minha raiva vai embora. Hum. Hum. Então, minha raiva vai embora. E aí eu tive que, opa, volta para poder estar mais focada e prestar mais atenção no que está acontecendo aqui, no meu corpo, no que eu estou fazendo. Uau. Para Obrigada. mim, Vai. para mim eu movi também para ficar de pé e e eu percebi que eu ganhei mais amplitude e queria me movimentar um pouco mais também, queria me apoiar. Eu senti o sol aqui da janela batendo no meu pé.
E eu percebi que tem uma predileção, não é nem uma predileção, é uma regra da minha caixa que quando eu vou trabalhar, eu tenho que sentar nessa cadeira e nessa mesa para eu estar focada. Porque se eu sento na mesa da sala, eu fico desfocada, ou se eu sento na cama, tipo, o meu corpo mental não flui. E sim, sim, e ficar sentada aqui, eu percebi que não, o meu corpo mental não estava tão ativo, mas o meu outro corpo, o corpo físico, ficou mais, chegou mais, sabe? Tipo, eu senti minhas pernas. Eu tive que usar mais atenção para manter meu corpo aqui de pé sustentado em conexão com vocês, que na cadeira, tipo, a cadeira me sustenta, né? Eu tenho que, sei lá, sustentar minha coluna na cadeira. E eu fiquei mais atenta ao ambiente que eu tô, sabe? Tipo, a cortina veio, passou no meu pé, eu senti o sol. Então, os outros corpos tiveram mais espaço e o corpo mental perdeu um pouco de espaço, sabe? E energeticamente eu me tornei mais consciente de tudo assim que está ao meu redor, de todas as coisas. Ali, parece que eu só via vocês, sabe? Sentada na mesa, tipo, a visão que eu tinha era vocês e a minha garrafa d'água. E quando Uhum. eu vim para cá, é tipo, tem mais informação. Então, não quero dizer, é melhor ou é pior. Só estou observando que foram estímulos muito diferentes, assim, para minha caixa e para os meus corpos. Obrigada pela prática, achei muito bom. Eu também. E parece que, de alguma forma, a gente não entrou no certo e errado, né? A gente saiu disso Só exatamente notou. nesse exercício, só notou. Uhum. É verdade. Então, senti muita alegria por isso. Super. Ok, então. Obrigada, Obrigada. mulheres. Obrigada, Obrigada. mulheres. Muito Nos obrigada. vemos semana que vem. Viu? Sim.